Elas são surpreendidas pela polícia alemã e naquele momento ali elas já são algemadas nas mãos e nos pés e elas têm que atravessar o aeroporto algemada na frente de todo mundo. Oi, meu nome é Cláudia e você está no canal Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira. Bom, gente, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar. Se você conhece alguém que vai viajar, compartilha com essa pessoa. É uma dica de como você pode se prevenir e tomar cuidado da sua bagagem, da bagagem que você vai despachar para tentar evitar que alguma coisa aconteça com você. Então já compartilha de cara com alguém que você sabe que vai viajar e comenta aqui embaixo o que você acha, se alguma coisa já aconteceu com você ou com a sua bagagem. A Bruna tá aqui atrás da câmera, então eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. O primeiro eu vou contar o caso das brasileiras que foram presas na Alemanha. Ela vai ouvir o que aconteceu e ela vai fazer os comentários, vai compartilhar o que ela pensa. A segunda parte eu vou contar o que aconteceu com a gente no aeroporto de Orlando, o que aconteceu com a nossa bagagem. Não se compara, nem chega perto o que aconteceu com as brasileiras, mas eu, Cláudia, acredito que a gente foi vítima de um esquema daquele aeroporto. E depois, no final, eu vou trazer algumas coisas que você pode fazer para se prevenir em relação à sua bagagem, tanto de mão quanto o que você vai despachar. É importante também falar que durante esse vídeo, principalmente na parte do que aconteceu nos Estados Unidos, eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem lá e que são um pouco diferentes. Eu gostaria muito de ter tido acesso a esse tipo de informação quando eu fui morar fora e fiz mais viagens internacionais por conta de visitar a nossa família no Brasil. Se eu soubesse dessas coisas, eu conseguiria ter evitado muita coisa que aconteceu com a gente. Então, gente, o primeiro caso é o das brasileiras que foram presas na Alemanha. O casal da Jeane e da Katina. Elas compartilham nas redes sociais que elas gostam muito de viajar e por conta de uma conquista profissional, elas decidem fazer essa viagem para a Europa. Os destinos são Berlim, Bélgica e República Tcheca. Então elas vão sair lá de Goiânia, porque elas são de Goiânia, e o primeiro destino, o primeiro lugar na Europa que elas vão vai ser para Berlim, na Alemanha. Só que a gente sabe, né, que geralmente quando você não mora em São Paulo, que é onde tem o aeroporto internacional de Guarulhos, que é onde entra e sai mais avião internacional, a gente sabe que a gente tem que fazer uma viagem bem longa pra gente chegar nesse destino final, e com elas não foi diferente. Então elas saem por volta das 6 horas da manhã de Goiânia, vão para o aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, e elas pegam um avião para o aeroporto internacional de Guarulhos, lá em São Paulo. Elas chegam um pouco antes do almoço e o voo delas para ir para Frankfurt, porque nem era direto para Berlim. Então, Goiânia, São Paulo, Frankfurt e Berlim, né, nesse primeiro destino aí. Elas chegam no aeroporto de Guarulhos um pouco antes do almoço e o avião para Frankfurt é somente 11 horas da noite. Então, elas têm todo esse tempo aí para um chá de aeroporto para ficar lá esperando. Quando chega o horário, elas pegam um avião, chegam em Frankfurt e a primeira coisa que acontece, se você nunca fez uma viagem internacional, é quando você desce do avião, geralmente, né, você vai passar pela imigração. E isso acontece com elas. Elas chegam, passam pela imigração alemã e aí elas saem da imigração alemã e elas começam a ir pro portão de embarque para pegar o avião para Berlim. Quando elas estão caminhando pro portão de embarque, elas são surpreendidas pela polícia alemã, que começam a questionar, que começam a falar, elas não entendem nada, porque eles estão falando tudo em alemão. E naquele momento ali, elas já são algemadas nas mãos e nos pés, na frente de todo mundo, e elas têm que atravessar o aeroporto algemada na frente de todo mundo, as duas, e são encaminhadas para uma parte ali no aeroporto, onde os policiais vão começar a questionar elas sobre o que aconteceu. Na verdade, elas nem entendem o que está acontecendo, só que a Katina, ela ouve, ela entende a palavra cocaína, e é aí que ela começa a entender a gravidade do problema. Os policiais vão mostrar para elas 2 malas e vão falar assim, ó, essas malas têm cada uma 20 quilos de cocaína. Elas já logo de cara elas falam, as malas não são nossas, porque as malas são diferentes mesmo, e a gente vai entrar mais nesse detalhe um pouco mais pra frente. E aí quando eles falam que cada mala tem 20 quilos de cocaína, nessa hora elas apresentam, mostram um ticket. Quando você despacha uma mala, a funcionária do aeroporto coloca uma tagzinha, uma etiqueta assim, ela tira uma parte dessa etiqueta, cola no papel e te dá. Então você tem aquelas informações que estão ali na mala, você também tem um papel com você. E elas mostram que o
no papel delas, uma mala tá pesando 17 e a outra tá pesando 16, mostrando que aquelas malas não podem ser delas. E quando elas olham, as malas estão com etiquetas com o nome delas. E a polícia não concorda, não pega esse argumento, não entende esse argumento. Elas são encaminhadas para um outro prédio aí, para que elas ficam presas provisoriamente. E aí, nesse prédio que elas estão presas provisoriamente, elas são colocadas em celas separadas. Embaixo vai estar todos os links das entrevistas que eu vi. Tem um Jornal Fantástico, que é importante, às vezes, você ver direitinho o que daqui pra frente eu vou começar a descrever. Mas em uma dessas entrevistas, a Katna fala que, além das celas serem muito pequenas, elas estavam sem casar. Além das celas serem muito pequenas, eles tiram o casaco delas, elas ficam sem casaco e tá muito frio lá na Alemanha. Ela até, inclusive, fala que nas paredes dessa cela tem escritas feito com fezes. Eu vi em um lugar que foi no dia seguinte, em outro jornal eu vi que depois de 3 dias elas foram encaminhadas para o presídio feminino de Frankfurt. E lá elas ficaram, gente, 38 dias. E aí, durante esses 38 dias que elas estavam lá, né, logo em seguida já foi contactada a família, advogado, para poder ajudar, advogado lá no Brasil, advogado lá na Alemanha, para poder tentar entender o que estava acontecendo, e foi acionada a Polícia Federal de Goiânia, a Polícia do Brasil, enfim, todo mundo para tentar entender o que tinha acontecido. Agora eu vou entrar na parte da investigação. Quando eu falo para vocês que 6 horas da manhã elas saíram de Goiânia, tem uma imagem de uma delas descendo de elevador no prédio e com 2 malas. Aí a parte que você consegue mais ou menos identificar as malas. Também tem imagens de segurança das duas com as malas. E por que eu trago isso? Porque a mala da Katna era uma mala preta com relevo. Sabe essas malas? A gente inclusive tem tipo um relevinho assim, ó, na mala. Essas malas sim, quadradas, sim, duras. Umas ondinhas. Não é ondinha, o dela é um quadrado e uns outros quadrados. Sim, eu vou tentar deixar uma foto pra vocês verem. A mala da Jeanne é uma mala rosa. E a mala que foi apresentada, né, que a polícia da Alemanha mostrou, são malas diferentes. Elas eram uma mala mais escura e uma mais clara, mas elas não eram as mesmas malas. Então já vinha com a primeira prova de que as malas não pertenciam a Katna e a Jeanne. E elas foram presas em Frankfurt. Elas nem chegaram a Berlim. E agora a gente vai entrar na parte que é a prova maior. É quando é exposto esse grande esquema que acontece aí no aeroporto de Guarulhos, que não é uma coisa nova. Depois que eu pesquisei isso, já aconteceu outras vezes, inclusive pouco tempo antes desse caso, aconteceu com uma outra pessoa de Goiânia indo viajar para Paris. Mas aí o esquema é o seguinte: quando a gente chega no aeroporto e despacha a nossa mala, dá a mala pra mulher, pra funcionária, que vai dar o cartão de embarque, que vai colocar a etiqueta na mala, tirar aquela parte que é adesiva, colar num lugar, dá pra você. A sua mala é pesada, né? E aí ela vai ter o peso lá que tá, vai ter as informações que tá naquela etiquetona e tal. Na hora que ela vai para aquela esteira, meio que é o mundo de Nárnia, né? Você não consegue saber pra onde que vai. E aí, essa esteira, ela vai para uma parte do aeroporto que é uma parte restrita, de segurança. Obviamente, só funcionário do aeroporto pode estar lá. Nessa investigação, a gente vai ter acesso a essas câmeras de segurança. E o que acontece? Aparece as malas da Katna e da Jeanne chegando nessa esteira. Aparece 2 funcionários que pega a mala, coloca na esteira num canto e depois coloca assim no chão. Aí eles meio que olham, o outro olha, ele disfarça, tira uma foto da etiqueta e da mala. Eles pegam as malas e colocam num container. Quando chega a esteira, tem vários containers enfileirados, que são aqueles containers, quando você vai entrar no avião, você vê um carrinho, né, um carro vindo com um container atrás, que é onde tá a sua mala, né? Reza que a mala esteja lá, que você despachou, a sua mala esteja lá, e aí ficam esses containers enfileirados. Então eles pegam as malas e colocam no container. Colocam a mala da Jeanne e da Katna no container, depois de tirar foto e tudo. Aí eles ficam olhando a etiqueta e tal. Um dos caras que tá lá olha pra etiqueta, olha pra câmera, dá uma disfarçada, vai lá, meio que fica de costas pra câmera e tira a etiqueta de uma bagagem, tira a etiqueta de outra bagagem. Depois disso, ele esvazia o container e põe as malas
no chão, esteira e tal. Isso aconteceu mais ou menos por volta das 8 horas da noite. Enquanto isso estava acontecendo, deles identificarem a mala, tirarem foto, colocarem a mala no container, a gente acredita que foi nesse momento que ele tá meio disfarçando, retira a etiqueta da mala da Gianni e da Katina, corta para imagens de dentro do aeroporto. Chegam 2 mulheres no aeroporto, uma levando um carrinho, a outra do lado, com 2 malas, uma escura e uma clara. Elas entram no saguão do aeroporto, perto de uma companhia aérea que tem uns guichês onde você faz o check-in, despacha a mala, e elas ficam ali próximas, falam no telefone e tal. Nisso, uma funcionária dessa companhia aérea, no guichê, pega e faz um sinal com a cabeça para uma delas. Elas vão até o guichê, pegam as malas, colocam ali, né, na balança e tal. As malas vão para esteiras, tal, coloca outra mala, vai pra esteira. Elas não apresentam nenhum documento, elas não pegam nenhum ticket de embarque, nada, nem da mala, nem nada. Em 3 minutos, elas saem do aeroporto, essas 2 mulheres. Corta de novo pra câmera de segurança da parte da área restrita onde estão as malas. Corta pra um dos funcionários tentando achar essas 2 malas, que as mulheres despacharam. Despacharam, né? O que acontece? Esse guichê que elas despacharam as malas da companhia aérea não estavam aberto, porque nesse momento, nesse horário, nenhum guichê estava aberto porque não tinha voo dessa companhia aérea. É muita gente envolvida, É muita né, gente envolvida. É muita gente envolvida. E é tudo muito, realmente, crime organizado. É bem organizado. Você vê que eles toda hora eles estão no telefone. Porque aí um comunica, bom, cheguei e tal. Aí eles acham as malas que as 2 passageiras, eu vou falar, né, passageiras falsas, elas despacharam, mais uma vez, não despacharam, mas enfim, despacharam. Eles pegam essas malas e tiram dessa parte, desse lugar que é destinado a voo doméstico e levam para o voo internacional, que é onde tá as malas da Katina, da Gianni. E já fazer isso não pode ser feito, porque quando as malas passam de um lugar para outro, elas têm que ir para uma área lá que elas passam pelo raio-x. Eles pegam as malas, colocam lá junto onde tá as malas da Gianni e da Katina. E aí, o que acontece? Tem um ponto cego da câmera, que tem uma pilastra. O cara meio que se encaixa ali. E é nesse momento que os policiais acreditam que ele pegou a etiqueta da Gianni e da Katina, que eles arrancaram da mala delas e colocaram ali. Aí eles pegam no container, enfia todas as malas lá dentro, de novo, enfia tudo lá dentro e pronto. As malas vão pro avião. E aí, essas provas são levadas pra justiça alemã, aí tem toda a burocracia, demorou muito tempo, elas compartilham depois no jornal do Fantástico que a Katina, ela fez uma cirurgia e ela precisa tomar uns medicamentos, ela faz uso contínuo de vários medicamentos, ela não tem acesso, demora um tempão, a psiquiatra dela tem que fazer uma carta pedindo pra médica do presídio fornecer esses medicamentos pra Katina. Assim, elas passam um terror, assim, eu não consigo imaginar o que é essa situação, porque, e eu tô rindo de desespero mesmo, porque é um ponto aqui que eu quero discutir agora nesse vídeo, que é muito importante. Viajar é uma delícia, gente, conhecer um lugar novo, principalmente fora do país, você tem acesso a outra cultura, a outro tipo de comida, é muito mágico. Só que existe um lado que é você fica muito vulnerável em outro país. Você não está mais no seu país, e isso te tira vários direitos. Você vira um Zé Ninguém mesmo no país. E não entendeu? só tirar direito, a galera desse país não tem muita empatia com você, porque você é um deles. Exatamente. Muita coisa que funciona, que vai funcionar para as pessoas que moram naquele país, não vão funcionar para você. Você vai ser sim tratado de uma maneira diferente. A gente tem que lembrar que a gente é de um país latino, a gente tem que lembrar essas questões, então você indo vai pra Europa. Indo pra Europa, você vai ser tratado de uma maneira diferente. Você estar em outro país, a gente esquece, eu esqueci disso quando eu fui viajar a primeira vez, te põe numa situação de vulnerabilidade muito grande. É uma sensação de você não falar aquela língua, tá na Alemanha, tá? Se eles não quiserem, eles não vão se esforçar pra você entender. Você tá no país deles, eles vão falar a língua deles e acabou. E isso demorou um tempo pra eu entender, depois de morar quase 6 anos nos Estados Unidos, de que as regras vão funcionar de uma maneira diferente pra mim. E é importante você entender isso. Não pra te fazer não ir viajar, mas pra entender como se prevenir, como eu posso me prevenir, como eu posso fazer com que tudo seja da maneira mais tranquila possível. Vai te garantir 100% isso? Coisas podem acontecer? Sim, mas é importante ter este conhecimento. Então, depois de 38 dias, a Katina e a Gianni, elas foram liberadas, elas saíram da prisão.
prisão. A família dela, a irmã, a mãe, junto com a advogada, foram para Frankfurt receber elas lá, elas saindo da prisão. Elas saíram dia 11 de abril e chegaram no Brasil dia 14 de abril. Mas aí ficam várias questões, né? Ficam vários traumas. Elas compartilham que elas não conseguiam dormir. É um trauma, uma marca que fica em você. Só pra fazer um parênteses. Elas vão pedir uma indenização e eu acho pouco com o aeroporto de Guarulhos. Bota fogo em toda a indenização que puder essas pessoas, e essas punir duas essa galera, receberem. né? Tem que ser recebida, porque é inadmissível que um tipo de coisa desse aconteça. E aqui vai pra finalizar esse caso, pra gente ir pro próximo, eu vou contar algumas coisas. Bom, a Polícia Federal do Brasil prendeu 7 pessoas. Eu vi num jornal que foi 6 e em outro jornal que foram 7. Eles perderam aquelas pessoas da câmera, né, que eu falei, que foram as pessoas que pegaram a mala, tiraram foto, eles consideram identificar. A mulher da companhia aérea que pegou as malas das passageiras falsas, né, ela também foi identificada. Estão fazendo uma investigação agora, não só no aeroporto de Guarulhos, mas também no aeroporto de Goiânia. Uma das questões foi, essas malas foram identificadas lá de Goiânia e elas foram escolhidas por ser uma mala clara e uma mala escura. Aí alguns jornais falaram que não, que as pessoas são aleatórias escolhidas. Aonde estão essas malas? Até hoje não se sabe onde estão as malas da Jeane e da Katja. E uma das grandes perguntas, quem estava na Alemanha esperando por essas malas? Porque, obviamente, essa pessoa falhou na hora que chegou na Alemanha a mala. E aí, provavelmente, era alguém dentro do aeroporto, né? Porque quando a mala chega, provavelmente passa por um raio-x, por ser um voo internacional. Então, alguém da companhia aérea, lá em Frankfurt, eu acredito que também estava envolvido. Porque não tem como a mala chegar em Frankfurt e ser só um cidadão lá que vai andar e pegar a mala na esteira. Porque, provavelmente, vai ter uma segurança que vai receber essa mala, vai passar por... Não, com certeza. Como que a polícia foi acionada? Como que a polícia sabia que aquelas malas tinham droga? Porque provavelmente passou por um raio-x, alguma coisa. Ou alguém cantou uma bola, né? Ou alguém cantou uma bola. E aí, enfim, ainda bem que as duas estão hoje no Brasil. E aí falaram, elas têm até uma viagem marcada. Eu vi numa entrevista pro final do ano, perguntaram pra elas se elas vão fazer essa viagem. E elas falam, não que elas vão fazer a viagem, mas elas vão evitar despachar, porque elas ainda, essa situação é muito sensível e traumatizante. Qual que é a companhia que elas voaram? Latam. Aí, gente, fica a dica. Fica a dica. Não, a Delta também não é boa não, viu? Não, a TAP também não é boa não, a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é que quando a mala vai para essa área de segurança, é uma terceirizada que cuida. Mas a grande questão pra mim é que a companhia aérea se responsabiliza pela sua mala. Então, ao meu ver, processa todo mundo e depois eles que se resolvam, quem for culpado. Porque, a partir do momento que eu gastei um dinheirão pra despachar minha mala, é uma grana que você paga. Fora quando a galera não joga, quebra mala, não, isso aí já pode ter certeza que você compra uma mala com 5 rodinhas, porque quando ela acabar a sua viagem ela vai ter 4, aí tá tudo certo. Exatamente. Bom, gente, depois dessa história, assim, que eu tô até quente, foi até difícil de contar. De alguma forma, eu tento me colocar no lugar dela, que eu nunca vou saber como é que é, mas no lugar dessas duas mulheres, e eu fico pensando o quanto humilhante, constrangedor, tudo de ruim que você pode imaginar essas pessoas passaram. Bom, a história que eu vou contar, a gente passou por várias, mas eu vou contar uma especificamente, que foi com a companhia aérea, e eu vou colocar dar nomes. O nome é Delta. Eu vou contar o que aconteceu com a gente. E nisso a gente vai contar coisas que acontecem quando você vai para os Estados Unidos. Mais uma vez, pra quem não sabe, a gente morou nos Estados Unidos, eu e a Bruna, há quase 6 anos. Numa das viagens que a gente fez, saindo de Boston, indo pro Brasil, e na volta do Brasil para Boston, alguma coisa aconteceu. Foi assim, a gente saiu do aeroporto de Guarulhos e a gente tinha escala no aeroporto de Orlando, na Flórida. E daí a gente pegava um avião e ia pra Boston. Eu falei pra Bruna que o dia que eu puder ter o luxo de viajar o máximo possível sem fazer escala na minha vida, eu o farei. Não tem coisa pior do que você ficar fazendo escala e tomando chá de aeroporto, principalmente se você está viajando e você vai fazer escala dentro dos Estados Unidos. Se você puder evitar o aeroporto de Orlando, com tudo que
existe dentro de você, todas as forças, por favor, o faça. A não ser que você está indo para Orlando para ir para Disney. Se você está indo para Orlando, eu vou sair do Brasil, eu vou para Orlando para ir para Disney, o faça, vá, tal. Mas se você for fazer escala e ir para outro lugar, evite ir para Orlando, porque Orlando tem a Disney. Então lá é assim sempre bombando. Gente, criança, pessoas, assim, saindo de todos os lugares. Trem dentro do aeroporto que te leva da zona de embarque e do desembarque. Então, se você puder evitar este aeroporto, escute a tia Cláudia, evite, a não ser que você está viajando com um destino para lá. Aí você tá indo para lá, vai para lá, tá tudo certo. Mas se for escala, evita esse aeroporto. É a primeira informação. A segunda informação que eu vou te dar quando você vai para os Estados Unidos, e eu não sabia, e eu e a Bruna, a gente, assim, foi saber disso depois de muitas viagens, é que se você sai do aeroporto de Guarulhos, chega em Orlando e depois vai para Boston, a sua mala não vai sair de Guarulhos e você vai pegá-la só em Boston. Não. Você vai sair de Guarulhos, quando você chegar em Orlando, a primeira coisa que você vai fazer é passar pela imigração. E de novo, muita gente do mundo inteiro vai pra Disney em Orlando. Então a fila de imigração lá já é assim, quando você sair da imigração, você vai ser encaminhado para pegar a sua mala, mesmo que não seja o seu destino final. Você pegou a sua mala, você vai pegar um trem e você vai ter que ir para a área de embarque. Nisso você saiu da parte de segurança do aeroporto, o que isso significa que depois que você encontrar o guichê da companhia aérea, pegar uma fila, que de novo é bombando aquele aeroporto, você vai ficar numa fila. Você despachar a sua mala, você vai ter que fazer tudo de novo, entrar para a área de segurança do aeroporto, Passar por aquele negócio que você pega aquela bandeja, aquele pote, aquela bacia, coloca todos os seus bens, passa o negócio, faz assim. Já passaram na mão da Bruna até um bagulho pra verificar se tinha droga, que era sei lá, um líquido, que não sei que diabo que era, que Só passava na porque eu mão tava dela. com o olho vermelho que eu tinha chorado. sabe? Tipo assim, aí passa de novo por tudo isso. E mais uma vez, eu sei que eu pareço um disco quebrado, mais uma vez. Tudo naquele aeroporto, você vai pegar uma fila do capeta. E não adianta. O único lugar que talvez te passem na frente, o único, é o da companhia aérea. Mas a imigração, meu amor, você pode ter a conexão em 30 minutos. Não quero saber. Você vai ficar na fila. Fila da segurança. Você vai ficar lá. Então, a gente achava que eram os voos que a gente pegava. A gente pensou no começo, é por causa do voo, é por causa que essa companhia faz isso. Não, a gente pegou diversas companhias aéreas. Todas. Às vezes que a gente pegou o voo que tinha conexão dentro dos Estados Unidos, a gente teve que fazer esse esquema. Imigração, pegar a mala, sair da parte de lá de segurança do aeroporto, ir para a área de embarque, despachar a mala, passar pela segurança de novo e chegar no portão de embarque. E aí pegar o próximo voo pro próximo lugar. Até porque se você não passar na imigração, você tem que voltar Você pro já Brasil, volta, seja então eu acho pelo que menos isso- você tem a chance de voltar com a sua mala. Como tem muita gente que é negado de entrar já logo de cara na imigração, fala tchau, meu filho. Então você já faz essa questão com a mala. Eu e a Bruna chegamos em Orlando e passou pela imigração. Passamos! A gente foi pegar nossa mala, a esteira, pegou o trem, que tem um trem dentro do aeroporto, foi pra área de embarque, chegou na área de embarque, pegamos uma fila gigantesca na Delta e fomos despachar nossas malas. Agora, um parênteses, vou voltar no tempo. Quando a gente tava no Brasil, meu pai tem uma balança em casa. Meu pai é muito high-tech, sabe? Ele calibra a balança, ele sempre fala, eu quero que a balança esteja o mais certo possível, o mais condizente com a realidade. Então, lá em Santos, eu pesei essas malas. Todas estavam com um peso menor que 23 quilos. Quando a gente chegou no aeroporto de Guarulhos e as malas foram pesadas pra ser despachada, meu pai até brincou com a mulher da companhia. Falou, minha balança tá muito boa, porque tá exatamente o peso da minha balança. As balanças estavam com o peso certo. Chegamos em Orlando. Quando a gente foi despachar a mala, a primeira mala, na verdade, que a gente colocou, a mulher falou que tava com um peso extra. Peso extra. Eu acho que é. Enfim, tava com mais peso do que deveria. A gente falou, nossa, como assim? E nisso, eles medem as coisas lá em pounds, né? Libra. Que pode ser peso e pode ser dinheiro. Depende de onde você tá. Depende de onde você tá. Falou, não é possível. A gente pesou essas malas lá no Brasil. A mulher era nova, olhou e falou assim, não, ela tá com... tem que pagar. Se você quiser levar essa mala desse jeito, vai ter que pagar extra. A gente falou, não. Aí a gente falou pra mulher, enquanto a gente tava convertendo lá o peso, a gente falou pra mulher, não, isso é impossível. A gente já pesou essa mala. A mala realmente tava mais pesada do que a gente tinha
tinham pesado no Brasil e a gente não abriu, a gente não colocou nada dentro da mala. A gente falou, não, a mala tá fechada, a gente não abriu. E aí foram chamar outro funcionário da Delta. E aí, né, ladeira abaixo, daqui pra frente é só pra trás. Uma dosezinha de grosseria, porque ele olhou pra nossa cara e falou assim, eu não sei de onde vocês vieram, mas a regra aqui é tanto peso e você só pode despachar a mala com esse peso. E a gente falou, mas nossa, a mala tava com menos peso, é muito estranho que tá pesando agora. Aí ele falou que não queria saber, que a gente ou pagava o extra ou a gente não ia despachar aquela mala. Eu e a Bruna... A gente era ainda virgem, né, quase nessa época, assim, de questões do aeroporto, de brigar com todo mundo no aeroporto. Aí embaixo a gente abriu mala. Eu falei, vamos colocar coisa na nossa mochila das costas, que não vai ser despachada. Isso eu abri minha mochila das costas, eu tirei um negócio que era de bijuteria, coloquei assim em cima da mala e comecei a colocar as roupas, algumas roupas dentro. E aí a minha caixinha de bijuteria ficou dentro dessa mala. Essa mala foi fechada, colocou de novo pra pesar. A mulher falou, agora tá com o peso certo, pode passar a mala. E a mala passou. Pesamos as outras, engraçado que as outras pesaram e foram embora, passaram pela balança, a gente não entendeu direito. Elas foram despachadas. Quando a gente passou pela segurança, a gente tava ali no portão de embarque esperando o nosso próximo voo, eu e a Bruna, a gente começou a conversar e eu falei, é muito estranho isso ter acontecido. Porque como é que a nossa mala deu o mesmo peso na minha casa, deu o mesmo peso no aeroporto de Guarulhos e agora ela tá pesando a mais? Eu e a Bruna não abrimos a mala. Quando a gente abriu a mala não tinha nada extra, porque você pode falar, alguém colocou alguma coisa no aeroporto de Guarulhos, mas não tinha nada a não ser as coisas que a gente empacotou. E a gente achou muito esquisito isso. E eu falei, é muito estranho isso. Tem alguma coisa muito estranha. Mas a gente resolveu o problema, a gente queria desestressar, ainda havia mais um voo até chegar em Boston. A gente tava super cansada. Pegamos o voo, chegamos em Boston. Vamos pegar a nossa mala na esteira. Desce mala. Desce mala. E cadê a mala? Que deu problema. Essa mala sumiu. Sumiu, né? Engraçado que a Engraçado, mala como que uma mala some assim? Ai, nossa, sumiu. uma mala jogada ali. Ah, sei lá. Sumiu. E a gente ficou lá desde o começo. As pessoas estavam esperando perto da gente, né? Começar a rodar a esteira. E isso foi uma questão. A gente pensou, será que alguém pegou a nossa mala e saiu andando? Alguém, passageiro, pegou? Primeiro que era muito difícil a gente não ver isso acontecer. Porque essa mala, especificamente, todas as minhas malas são pretas. Isso eu vou comentar mais pra frente, que não é uma coisa boa. Só que essa foi uma mala que minha mãe me emprestou, deu. E é uma mala, era inteirinha colorida. Inteirinha, com todas as coisas que você pode imaginar tinha nessa mala. Então a gente ia ver se alguém pegasse essa mala e saísse ali no aeroporto. E porque deu todo esse problema lá no aeroporto de Orlando e no final das contas a gente não teve essa mala. Infelizmente, nessa coisa de abre e fecha a mala, estavam todas as minhas bijuterias. Eu tinha um saquinho que eu colocava todas as minhas bijuterias. A minha aliança de noivado tava muito larga na minha mão e eu coloquei nesse saquinho antes de viajar porque eu tava com medo que ela caísse. Então a gente tava nesse tira e põe as coisas da mala e as pessoas olhando e aquele aeroporto assim, saindo gente pelos bueiros. O que aconteceu? A coisa de bijuteria foi dentro da mala despachada e tinha o anel que eu ganhei de noivado e também o anel que a minha tia me deu quando eu fiz 15 anos de idade. Eram duas coisas que, apesar, além do valor, eram coisas que eram de ouro, enfim, mas nem conta isso. Esse anel que minha tia me deu, eu tinha desde os 15 anos de idade. Era um anel que, assim, ele já tava até meio amassadinho do lado, mas tinha um valor sentimental muito grande pra mim. E a minha aliança de noivado, a Bruna me deu, ela comprou quando ela foi pra Copenhague, morou lá um Aliança ano. dinamarquesa, hein, gente? Aliança Aquelas. dinamarquesa. Mas nem era questão, foi um momento super importante na nossa vida, que a Bruna tava morando fora, a gente teve um relacionamento à distância de 1 ano, e a Bruna inclusive, ela me pediu em casamento por uma videochamada, morando lá, era uma situação que a gente tava sofrendo muito longe, e ela falou, eu quero que a gente more junto, que a gente fique junto, e ela me pediu em casamento, então a aliança tinha um valor sentimental muito grande, e eu fiquei muito mal, e depois disso, assim, foi muita dor de cabeça. Vocês acham que, então tá bom, pede pra reembolsar. Gente, foram, assim, horas e horas gastadas ligando pra companhia aérea. Eles falaram, a gente tinha que dar um prazo de determinado tempo pra ver se eles achavam a nossa mala em algum lugar, o que nunca aconteceu. E depois, pra pedir o reembolso, eles falaram que a gente tinha que apresentar todos os comprovantes, recibo de coisas que a gente comprou dentro da mala, o que é absolutamente impossível. Eu não tenho um recibo dessa blusa, por exemplo, sabe? E aí a gente teve que ir atrás de algumas lojas pra conseguir recibo, tentar ver coisas que a gente tinha comprado próximo daquela data. Dica, tá?
joia, qualquer coisa de valor desse tipo, eles não reembolsam. Por mais que eles sejam responsáveis, eles falam que esse é o tipo de coisa que você não deveria despachar. E assim, era uma coisa que eu levava coisas muito, muito valiosas, eu levava comigo, que nessa confusão acabou ficando dentro da mala que foi despachada. Falei pra Bruna, eu não queria o reembolso, eu só queria a minha mala de volta. Depois de um tempão, a gente foi reembolsado, mas o valor nem chegou perto. As coisas que tinham lá dentro, tinha presente da minha família. Quando a gente vai viajar, eles sempre dão presentes pra gente. Foi um estresse muito grande. Foi uma humilhação, sim, dentro do aeroporto, porque na hora que tava rolando tudo isso, o atendente, virou pra gente de uma maneira de totalmente desdenho. Falou assim, eu não sei de onde vocês vieram, mas aqui funciona desse jeito. E ele sabia de onde a gente veio, porque na hora que você olha a etiqueta da mala, ele sabe de onde a gente veio. No momento que eu comprei uma passagem, que o destino inicial é um lugar e o final é outro, vou pagar bagagem extra num lugar porque é um voo doméstico. Porque eu tô só pegando esse voo doméstico como conexão. Foi horroroso, tipo, tinha uma fila do caramba, as pessoas olhando pra gente super mal encarada, a mulher atendente acelerando a gente, tipo, paga ou sai, ou essa mala não é despachada. Foi horroroso, uma situação péssima. E eu também, essa questão de você pegar a mala, né, é uma das coisas que eu bato muito na tecla e falo, se você for viajar para os Estados Unidos e você tiver a possibilidade de não fazer escala dentro dos Estados Unidos, não faça. E uma conexão de 2 horas não é tempo suficiente, na maioria das vezes você vai perder o seu voo de conexão, como já aconteceu comigo e com a Bruna. Era um estresse do caramba. Inclusive, A companhia aérea já informou a gente errado. A gente já saiu do Brasil e perguntou se a nossa mala ia chegar só em Boston. E a pessoa falou, vocês não precisam pegar mala. E quando a gente saiu do avião, a gente foi encaminhada pra parte de pegar a mala e a gente pegou a mala. Então, às vezes, nem o próprio funcionário do aeroporto vai saber te dar essa informação. Quando a gente veio aqui pra Londres, já foi diferente. Também em viagens que a gente já fez aqui, quando eu saí do Brasil e fui pra Copenhague, quando a Bruna tava morando lá, eu não precisei pegar a minha mala na conexão. Meio quebrada, mas chegou. chegou quebrada, a gente teve mala quebrada. E agora eu vou chegar na parte final tentando dar algumas dicas, e se a Bruna tiver alguma coisa que ela quer acrescentar, ela pode acrescentar. Vamos lá, gente. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é filmar absolutamente tudo. Quando a nossa mala foi perdida, depois disso, foi tanto estresse, e assim, não é só o estresse de perder a mala, é um bem material. Como eu disse, o que aconteceu com as brasileiras lá na Alemanha foi uma coisa horrorosa. E o que aconteceu comigo foi um bem material. Só que pra gente conseguir ter acesso a pelo menos um reembolso, foi tantas vezes ligando, e gente falar, eu não sei. É tanto desgaste emocional que eu falei pra ela, a partir de agora eu filmo absolutamente tudo. E eu tinha essa mania mesmo, a mala aberta. Na hora que eu tô fazendo a mala, eu peço pra Bruna pôr o celular dela, eu filmo que tá o dia, a hora, eu filmo que tá dentro da mala. Aí, independente de, eu posso pôr outras coisas dentro da mala, mas mesmo assim, é uma maneira de ali, mostrar, tô filmando minha mala. A gente fecha. No aeroporto, a gente filma a gente com a mala, tira foto da gente com a mala. Quando eu vou pra parte dos guichês, que você faz o check-in e você vai despachar a mala, eu filmo todo o procedimento. A primeira vez que eu fiz isso, a Bruna ficou com vergonha alheia de mim, tá? Ficou com puta vergonha alheia, porque ela foi lá, na verdade... Não, a gente é tão idiota que eu falei, meu, né? As pessoas vendo que você tá filmando, tá desconfiando, mas eu filmei. Desconfia mesmo. Eu filmei a pessoa colocando a mala em cima da balança, o peso da mala, colocando a etiqueta, me dando aquele adesivo, aquela parte que eu falei, junto que é o ticket, né, da sua mala. Filmava a pessoa tombando a mala, indo pela esteira, e teve uma vez, inclusive, que eu fui filmando a esteira, se eu fosse seguindo a minha mala, tá indo pro mundo de Nárnia, eu fui filmando. E a Bruna, assim, as pessoas da companhia aérea estão olhando. Ela tinha vergonha alheia de mim quando eu fazia isso no aeroporto. Hoje, que aconteceu o negócio, caso que eu contei hoje da Kátia e da Giane, a Bruna falou, nunca mais vou sentir vergonha disso que você fez. Não, agora, meu bem, eu vou filmar. Filma tudo que você puder em relação a isso. Eu, uma vez, inclusive, esqueci de tirar foto de dentro do que tava dentro da minha mala. Eu abri as malas lá no aeroporto, eu nunca vou me esquecer isso, lá em Boston. Eu abri todas as malas, tirei foto de tudo com o celular do lado, fechei as malas, filma. E aí, logo em seguida que eu faço essas filmagens, antes de passar ali pra segurança, eu mando essas fotos e tudo no grupo da família. Então, todo mundo vai ter acesso, porque se meu celular for retirado de mim, as pessoas vão ter essas fotos, essas filmagens. Minha mãe, meu pai, minhas tias, meus irmãos. E eu sou neurótica nesse ponto mesmo, antes de saber desse caso, dessa situação. Porque compartilhei essa história do que aconteceu comigo nos stories,
similares. Eu tive amigas que falaram que aconteceu coisas similares, de chegar a mala na esteira aberta, de ter sumido coisa dentro da mala. Eu comecei a escanear todos os recibos das coisas que eu compro. Então, se eu fizer uma compra hoje, se eu sair hoje e for numa loja ou comprar roupa, eu vou escanear aqueles recibos e vou salvar numa pasta, num drive. E aí, se algum dia acontecer alguma coisa, alguém me pedir recibo de alguma coisa, eu falo, você quer recibo? Tenho muito recibo aqui agora. Eu tenho todos esses recibos. A segunda coisa é identificar as suas malas com alguma coisa bem extravagante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de preto, como vocês podem perceber. Infelizmente, todas as minhas malas são pretas. Mas se você puder ter malas coloridas, o mais colorido possível, malas que têm essas texturas, tem alguma coisa que pode diferenciar das outras malas, é importante que você faça isso. No começo eu falava, ai tia, não precisa fazer isso. As tias da minha mãe, ela coloca um monte de laço, embala a mala. Inclusive as que estão aqui, elas têm um monte de laço, um monte de fita, um monte de coisa ali amarrada nelas. Se alguém apresentar uma mala, sei lá, completamente nada a ver pra você, você vai falar, não, a minha mala tem essa identificação aqui muito visível. A terceira dica que eu vou dar é uma dica que vai ser um pouco cara e aí não é todo mundo que vai conseguir fazer. É você comprar um negócio chamado AirTag. Tem um negócio da Apple que se chama AirTag, que é como se fosse um localizador, um GPS que você coloca dentro da sua mala, que você vai despachar, você linka com o seu celular e você consegue ver onde a sua mala tá. Inclusive, eu vou falar uma coisa que foi muito assim, né, engraçado, mas tentaram proibir, as companhias aéreas tentaram proibir essa AirTag, gente. Por que será, não é mesmo? Por que será que as companhias aéreas Um negócio tentaram... que iam, inclusive, ajudar eles. Eles caso iam ajudar, se acontecesse, perder a né? mala, eles não iam precisar pagar pra você um reembolso, porque, bom, ó, o meu localizador tá indicando que a minha mala tá aqui. Mas aparentemente elas não conseguiram, e tanto que essa amiga minha que a gente se encontrou, ela usou isso dentro das malas, inclusive dentro da bolsa com o passaporte. Não é barato, mas é uma coisa que definitivamente eu vou investir. E além das malas que forem despachadas, eu vou com certeza usar dentro da minha bolsa, porque tem celular, passaporte, tem gente que usa a capinha do passaporte, coloca dentro da capinha do passaporte. Tem gente que usa até não dentro de viagem, mas pra colocar no molho de chave, tal, pra não perder. É uma coisa que você consegue rastrear e aparentemente funciona super bem e é super preciso. Daqui pra frente são questões que parecem meio óbvio, mas nunca custa repetir o óbvio. Gente, não despache nada de valor. Brigue o máximo que você puder. Quando eu contar a história da TAP, eu vou falar sobre isso. A gente teve que brigar com a companhia aérea TAP, porque eles queriam despachar mala que tinha computador, porque o que acontece, essas companhias aéreas, elas geralmente não têm espaço pra todo mundo que não vai despachar a mala que você tá aqui e aquele carry-on, e aí eles pegam, selecionam umas pessoas pra poder despachar, mas muitas vezes dentro dessa bagagem tem computador, tablet, joias, coisas eletrônicas que não podem ser despachadas e coisas de valor pessoal. Não pode, até poder. Coisas de valores ficam com você. Não despache documento, não despache coisa que tem valor sentimental grande, não despacha, porque principalmente eu tenho uma grande crença que quando passa pelo raio-x, o próprio funcionário do aeroporto, se vê que tem joia, às vezes é bijuteria, mas eles acham que é joia, vai furtar a sua mala, vai fazer isso, porque eu não ouvi uma, não ouvi duas, eu ouvi várias histórias em relação a isso. Também parece óbvio, não pegue mala de pessoas, fulano pediu um favor pra você pegar mala, não empresta a mala, não, sabe, não, a sua mala é a sua mala, compre a sua mala, não pegue emprestado de outras pessoas, eu vou pegar a mala emprestada do fulano pra poder ver, usa a sua mala, compre a sua mala, viaja, saiba qual é a sua mala, coloca as coisas que vai identificar a sua mala, é a sua mala, não pegue emprestado e não pisca por um segundo no aeroporto em relação à sua mala. E isso, gente, não é só no Brasil, a gente tem essa tendência de achar que, é no Brasil, quando eu chegar no aeroporto em Paris, vai ser tudo tranquilo, tudo de boa, tudo... Não, gente. Aeroportos internacionais de lugares muito turísticos é onde acontece muitas coisas de roubo, de furto. Bom, gente, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu acho que uma coisa que a gente faz, mas eu acho que a gente devia mudar. A gente coloca cadeado nas malas. Mas, e tem malas que já vem com cadeado de código, mas não precisa ser muito MacGyver pra conseguir abrir o cadeado e abrir a mala.
cadeado externo é uma coisa que eles não recomendam. Se você puder comprar uma mala que já vem com cadeado, ela é um pouco mais difícil de quebrar. Não tem muito como escapar. Uma das coisas que acontece quando você vai entrar, por exemplo, eu e a Bruna, a gente teve várias vezes a nossa mala aberta, quando a gente sabe que ela foi aberta e ela tinha cadeado, mas a gente sabe que ela foi aberta porque quando eu chegava em casa em Boston e ia desfazer as malas, tinha um papel lá da Polícia Federal. Da Polícia Federal dos Estados Unidos. Despachei essa mala, tinha esmalte dentro dessa caixinha, e aí eu não sei se é cachorro, se é olfato, se alguma coisa você passa pelo raio-x. E alicate também, né? Não sei se... E aí eles foram lá, aí o que eles fazem? Eles tiram sua mala e eles abrem mesmo a sua mala. Aí eles olham, veem que não é nada, eles enfiam um papel falando que se quebrar, se rasgar, se eles fizerem qualquer coisa com a sua mala, se perder, eles não se responsabilizam, porque eles são a polícia, eles podem fazer o que eles quiserem. É basicamente isso o papel, falando... Olha, a gente abriu porque a gente acha que tinha alguma coisa legal, não tinha, mas se quebrar, rasgar, perder, botar fogo, nunca mais você vê acontecer alguma coisa, não é nossa responsabilidade. Beijos, eu só tô te deixando ciente. E eles arrebentam o cadeado, eles né? Arrebentam. Ele não é abrir, E voltava com o cadeado. Então eu não sei se eles conseguem abrir de alguma forma e voltar de volta. Porque a mala às vezes era aberta com cadeado. E as malas que tem cadeado na mala, a gente já foi aberta também e a gente recebeu esse papelzinho. Então, a melhor dica que eu dou pra vocês, gente, é se vocês puderem viajar com a menor coisa possível, se vocês puderem não despachar, é a melhor coisa que existe. Mas, óbvio, uma viagem de 20 dias, 30 dias, é óbvio que você vai levar um pouco mais de bagagem. Não leva coisas de valor, não leva coisas a mais. E grava tudo assim que você terminou de gravar, antes de passar pela segurança. Manda todos esses vídeos pra todos os grupos, pra sua tia, pra sua avó, pra sua papagaia, pra suas amigas. Eu mando, eu sou neurótica mesmo, pode falar o que for. A história da TAP fica pra outro dia, mas é uma história muito difícil. Coisa pra adicionar, amor? Eu acho que, quanto mais você viajar, mais você vai estar suscetível a esse tipo de coisa. Vai vir gente aqui, eu já viajei, nunca aconteceu comigo. Só que felizmente, eu e Bruna morávamos em outro país, então a gente viajou muitas vezes pra poder ir visitar os nossos pais. Não muitas, nem foram tantas assim, mas durante esses 6 anos, algumas vezes a gente fez viagens internacionais e durante esse período a gente tava mais suscetível que uma pessoa que viaja, sei lá, uma vez a cada não sei quantos anos. Então, acho que esteja ciente que isso pode... Existem coisas na nossa vida que a gente vai encarar, que a gente vai ter que passar sabendo os riscos. Então, saiba os riscos que você pode correr. Esse não é um vídeo pra encorajar ninguém a viajar, é um vídeo só... pra você saber dos... Eu gostaria de ter sabido disso e hoje eu ia ter... Hoje, por exemplo, eu me previno de várias formas. Sou imune a acontecer? Não, mas se acontecer... Aqui, ó. Prova. Aqui, ó. Prova. Não esquece de se inscrever, manda esse vídeo pra alguém que for viajar. Conta aí se você tem mais alguma dica. Compartilha se você tem mais alguma coisa pra falar aqui embaixo, que você acha importante. Sei lá, me segue no canal, me ajuda. Essa blogueirinha sem seguidores a ter alguns seguidores. Beijo e tchau!